Quer Muito mandar aquela legal. pergunta que você fez antes do intervalo, que você queria fazer de novo? É só porque eu acho que o Matinas é um cara permeável e só pode ser permeável, só se pode sobreviver tanto tempo interessado em cultura sendo permeável, né. E as pessoas tanto interessantes que ele encontrou na vida, essa permeabilidade dele deixou ele provavelmente mais inteligente, mais tudo, né, porque você encontrou pessoas superlativas, assim, na tua caminhada. E eu acho esse projeto da editora, e desculpa se estiver enganado, mas o meu entendimento dele é a vontade de deixar um legado, um diálogo já com o futuro, com a cultura do país, por mais que você tenha tido isso em outros momentos, mas não de maneira tão pessoal. E então eu queria saber assim, qual foi se esse efeito com a tua idade, o envelhecimento e esses encontros todos de alguma maneira te levou para esse caminho, o que é que sabe, uma coisa levou para outra. Bom, Dan, em primeiro lugar, eu estou assim, verdadeiramente emocionado com essas suas palavras. Você sabe que a gente nunca faz as coisas achando que está fazendo uma grande coisa, né? Você vai fazendo, as coisas vão aparecendo, você intuitivamente vai pegando um caminho, pegando outro. Mas eu só posso agradecer as pessoas que eu cruzei, sabe? Porque aonde eu cheguei é fruto desse cruzamento que eu fui tendo aleatoriamente com as pessoas ao longo de tanto tempo, né? E eu dei muita sorte de encontrar pessoas muito maravilhosas, muito bacanas, pessoas que realmente contribuem para a gente viver num mundo melhor e que o meu caminho, por uma razão ou outra, foi cruzando com eles, né? E eu sou, assim, eu leio muito, etc e tal, mas eu sou muito grato ao relacionamento com as pessoas. Isso, para mim, eu acho que é a coisa mais preciosa que eu conquistei pessoalmente e profissionalmente, Uhum. sabe? É essa relação com as pessoas. E então eu acho que o meu trabalho é muito fruto do que eu aprendi com essas pessoas. O Dan Matinas estava me contando aqui que durante 1 ano e meio, para escrever os dois livros da Do biografia do Jô. Jô, né, são dois, encontrava o Jô todo dia, todos os dias, 5 da tarde. Pô, Então é isso que eu digo, né? Eu, por exemplo, tive uma experiência com o Paulo Outram, menor do que a sua e condicionada ao fato da gente estar em cartaz no teatro, né? É que hoje eu gravei um programa na TV Cultura, aliás, agradecer ao Teco, né? O Teco fez um depoimento lá, tá no programa. Mas assim, foi um convívio transformador para mim, porque era um cara gigante que eu conhecia e tinha muito a contar e eu queria muito ouvir. Não tem como uma pessoa, qualquer uma, sendo escolhida pelo Jô, né, porque ele pode escolher também qualquer uma, conviver com ele 1 ano e meio e não sair diferente dessa experiência. De alguma maneira, esses são todos esses riachos que estão aí desaguando nessa história da editora, né? Ô Dan, mas vou te dar um exemplo de como você aprende com as pessoas, que é o que eu... Primeiro que, infelizmente, o Jô não fez a peça que ele queria fazer com você e que ele É. alimentava. No final, até ele pensou num papel, mas depois falou para mim, não, mas é muito pequeno para o Dan, eu Isso. preciso pensar numa coisa maior para o Dan. Mas eu vendo a sua entrevista para o Marcelo Taz, quando você fala que nesse personagem do Mercador de Veneza, você diminuiu a barba para tirar o estereótipo do judeu, eu aprendi muito com isso. É um pequeno detalhe do que você falou, mas tem uma lição aí imensa, né? De não contribuir para que um certo estereótipo numa coisa pequena que talvez pouca gente poderia reparar, mas o seu saber de ator te levou a essa decisão. Então, quantas e quantas decisões, talvez que pareçam pequenas na nossa vida profissional, não estão ali que, se você decide diferentemente, você pode estar influenciando o mundo e mudando coisas no mundo, né? Então, esse aprendizado, as pessoas desprezam o aprendizado com os outros hoje em dia, eu acho, né? E eu acho que é a maior escola que a gente pode ter. Aliás, era assim entre os gregos, né? Você aprendia com os amigos, você aprendia conversando, você ensinava falando e conversando com as pessoas, né? E eu sempre procuro cada vez mais ter esse aprendizado com as pessoas. Zé, bola tua. Maravilha, obrigado. Queria só falar aqui rapidamente, não sei se você vai voltar nisso aqui, mas
Conta a história desse livro aqui que eu estou mostrando, do Antônio Calado, Vietnã do Norte, que é o livro que eu te falei que bati o olho e já me interessei, mas a história é maluca, né? O Antônio Calado que é conhecido pelos romances e pelas peças de teatro, Pedro Mico, Quarupi, etc, 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 é muito pouco conhecido como o grande repórter que ele foi. Uhum. Né? É o jornalismo literário, Zé, no mais alto nível que você possa imaginar. É um cara da qualidade do escritor do Antônio Calado fazendo reportagens. E ele foi o único jornalista latino-americano que conseguiu entrar no Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte era muito fechado. Né? Não era qualquer um que conseguia entrar no Vietnã do Norte. E ele faz esse livro, né, o título Vietnã do Norte, foi uma série de reportagens que ele fez para o Jornal do Brasil, em 1968, que ele conseguiu entrar no Vietnã do Norte. É um livro do Vietnã do Norte. É um livro primoroso pela narrativa, pelo olhar de repórter diferenciado que ele tinha e pela sutileza das observações, até com ironias. É difícil pensar que cobrindo uma guerra, cobrindo conflitos, possa ter, mas ele tinha esse olhar especial que permitia até uma certa ironia em alguns momentos. E esse livro nunca estava... Esse livro foi lançado lá atrás. Lá atrás, nunca mais foi reeditado. Tá. E eu, quando pensei na editora, tinha esse livro já na minha cabeça. Tá? E aí... a Tessie Calado, que o Dan deve conhecer, que é uma grande atriz e filha do Antônio Calado, me deu um apoio muito grande para que eu pudesse conseguir reeditar esse livro, e é um orgulho imenso conseguir reeditar esse livro, e eu estou muito mais feliz porque ele está sendo lido por jovens que estão encontrando um encantamento nesse livro, jovens que não conhecem a vida do Antônio Calado, nem sabem direito o que foi a guerra do Vietnã, e que estão encontrando uma satisfação muito grande em ler esse livro. Demais. Zé, bola tua. Matinas, eu não sei se você consegue se colocar nessa posição de pensar com a cabeça de quem está numa redação e pensar em como é hoje a cobertura de livros, sobre livros na imprensa brasileira, na grande imprensa, principalmente nos jornais, né? Porque muitas décadas a gente teve a imprensa cobrir, a gente teve grandes cadernos que cobriam isso, o Estadão, a JB, a Folha, com cadernos com grandes intelectuais, com grandes escritores escrevendo, e hoje em dia isso mingou. A gente tem uma cobertura realmente muito pequena, comparativamente com o que já foi. Com a cabeça de executivo, eu imagino que a justificativa é que hoje em dia as pessoas talvez não tenham mais tempo para aquilo. Eu consigo ver várias justificativas relacionadas ao negócio do jornalismo. Mas, por outro lado, tem uma questão cultural desse esvaziamento que me preocupa muito, porque o livro para mim é o grande caminho que a gente percorre para lançar ideias novas ou modos de ver a vida diferente na sociedade. E quando o jornal, que é um grande pautador, né, da grande imprensa, abre mão disso, acho que a gente está perdendo um espaço enorme em termos de democracia, de projeto civilizatório para o país, acho que todos esses caminhos. Você consegue pensar com as duas cabeças, assim, você como um executivo do jornalismo e ao mesmo tempo como editor, onde isso poderia se encontrar de um jeito que funcionasse para os dois lados, cara? Zé, você tem toda a razão. Acabaram-se os suplementos literários e o Brasil teve suplementos literários excelentes, né? Acabou a resenha de livro no mundo, no mundo do jornalismo. E junto com essa notícia que o Dan deu das demissões no Washington Post, eles fecharam o suplemento de livros também. Né? Então são notícias muito ruins quando você pensa, não no livro, mas na literatura de qualidade. Né? Porque vamos levar em conta também que a gente defende o livro, mas sai muito livro ruim, né? Muita literatura ruim nessa quantidade imensa de livros que são lançados. O desprestígio dos cadernos de cultura e dos cadernos literários é uma regressão, na minha visão. Né? Hoje em dia você tem um movimento acontecendo de newsletters que tentam se aprofundar mais nas resenhas, que tentam aprofundar nas discussões
literárias e você tem muitos autores escrevendo. Hoje o autor vocaliza muito, né? Antigamente o autor era aquela figura reclusa que se recusava a dar entrevista, que se recusava a participar do mundo, etc, etc. Hoje não, hoje é o contrário. Os escritores participam muito, dão muitas entrevistas, vocalizam muito suas ideias sobre literatura, sobre o mundo, sobre política, etc, etc. Então, por um lado, você perdeu essa profundidade, essa qualidade. Eu gostaria de levar, por exemplo, que Antônio Cândido, nosso talvez o maior crítico e professor de literatura do Brasil, tinha uma coluna de rodapé nos jornais, semanal, Sim, né? sim. De militância de rodapé. E esse tipo de crítica meio que realmente desapareceu. E acho que aí houve uma regressão. Nesse ponto, não consigo ver um lado positivo para que preenche essa carência de reflexão crítica sobre livros e literatura na imprensa. A gente tem as revistas, né, Zé? Tem a 441, não tem? Sim. E a UI 451, cumpre esse lugar também, às vezes, né? Isso, mas não Sim. nos jornais. Acho que meio que pegaram esse vácuo mesmo, né? Que acho que entenderam esse vácuo. No caso da 451, acho que é uma compreensão do não, vácuo. a 451 né? realmente é um espaço importantíssimo. A gente teve o Leia Livros lá no tempo da Brasiliense, que foi aonde eu comecei a trabalhar, né, como jornalista, com o Caio Túlio Costa, que era o editor. Mas foi uma experiência que, depois que acabou, a gente ficou com uma carência, né, de um veículo que acompanhasse sistematicamente o mercado de livros, que a 451 veio a repor, e a 451 até fazendo coisas muito importantes. A Feira do Livro aqui em São Paulo, que ela promove, eu acho que é boa, né? maravilha. No Pacaembu, você ir lá, circular pela entrada do Pacaembu ali, vendo livros, etc. Um evento que está se firmando no calendário de São Paulo e é muito importante. Tem uma rede social, a minha filha é adepta dela e adora ela. Como é que chama, Zé? Tem uma rede social... Substack? Não. Substack? Não, Substack é de texto. É uma rede social como se fosse um Instagram da vida, só que é de livro, que você faz uma comunidade e ela acaba lendo vários livros que vão sendo indicados ali numa troca de, olha, eu li isso aqui, faz uma mini resenha, as pessoas vão... Eu acho isso... eu não estou lembrando o nome aqui, eu vou perguntar para ela no intervalo. Reddit? Não. Não. Já descubro, já te falo. Tá.